O que essas copies que somadas venderam aproximadamente 80 milhões de reais têm em comum? Primeiro, todas rodaram e algumas ainda estão rodando no Brasil. Segundo, todas são do nicho de saúde. E terceiro, todas têm um nível de graduação de leitura, que eu vou te mostrar aqui agora, muito parecido, tá bom? Então aqui você vê, nível de leitura aproximadamente 8, outros 6, outros 5, tá vendo? Inclusive essas daqui são que venderam mais, ó. Estão em níveis de graduação de leitura menor, tá bom? Mas vamos começar do começo, para a gente não ficar falando muitos termos aqui, muita loucura. Vamos lá. Nora, o que você está querendo dizer? O que é isso, nível de graduação de leitura? Vamos começar bem do início aqui, vamos lá. O nível de leitura é basicamente aquilo que uma pessoa consegue ler ou ouvir e entender na cabeça dela. Ou seja, se você está falando alguma coisa muito complexa para uma pessoa que tem um nível de leitura, de compreensão linguística baixo, a pessoa vai ter dificuldade de entender o que você está falando. Um exemplo disso é quando um advogado vai conversar com uma pessoa comum, tipo eu, você ou alguma outra pessoa que não seja advogado. É tanto termozinho, é tanta coisa, é tanta complexidade naquelas palavras que é difícil entender aqueles negócios que o juiz fala com o advogado, voz, meritíssimo, lá, todas aquelas coisas são difíceis de entender, porque elas têm um nível de graduação mais alto, tá? É um tipo de linguagem que tem um nível de graduação mais alto. Quando a gente vai para os Estados Unidos, o nível de leitura do americano médio é aproximadamente o que eles chamam de 10ª graduação, tá bom? O que é isso de 10ª graduação? Bem, 10ª graduação é a forma como eles avaliam lá, tá bom? E se a gente fosse pegar aqui no Brasil, como mostram essas pesquisas aqui, o nível do brasileiro seria algo em torno de essa 10ª graduação seria basicamente o nosso primeiro ano do ensino médio, tá bom? E aqui tem a prova, algumas fontes aqui fazendo essa comparação. Ó, a 10ª graduação dos Estados Unidos seria basicamente o nosso primeiro ano do ensino médio aqui. Então, vamos lá. Meu público é brasileiro, o que eu tenho que fazer? Escrever então para pessoas do primeiro ano do ensino médio, pessoas que estão ali no máximo entre 15 a 16 anos. Eu tenho que fazer essas pessoas entenderem o que eu estou escrevendo, certo? Bom, sinceramente, não é isso. Não é isso porque existem fortes evidências de que os níveis de leitura dos Estados Unidos com o Brasil são diferentes. Afinal, os Estados Unidos, aí, uma potência mundial, né, uma educação de ponta, em comparação com um país subdesenvolvido que é o Brasil, aí, segundo, terceiro mundo, sei lá. Obviamente, eu pesquisei, a gente não tem testes de leitura aqui do Brasil para falar de qual graduação estão, tá bom? Pode até encontrar depois, mas o que eu pesquisei eu não achei. Mas eu encontrei algumas evidências, tá? De que é possível a gente falar que o nível de leitura do brasileiro adulto, nesse nível médio, ele está entre o 6º ano e o 9º ano, tá bom? Isso aqui eu não tenho nenhuma prova de pesquisa para te trazer, mas aqui eu levantei alguns fatos, tá bom? Quais fatos são esses? 30% dos brasileiros adultos podem ser considerados analfabetos funcionais. O brasileiro médio tem em torno de 7 a 8 anos de estudo. Olha lá, os estudos internacionais, desempenho médio de estudantes brasileiros, que valeu o nível 2 do ensino fundamental ou ensino médio inicial. Então tudo isso aqui faz a gente chegar em uma conclusão parecida com essa daqui. Se a pessoa o brasileiro tem entre o 6º e 9º ano. Então a gente tem que escrever uma copy que uma pessoa do 6º ao 9º ano do ensino fundamental consiga entender. Tá bom? Vamos seguir em frente aqui. Então, se a gente vai fazer uma conta de boteco, o 6º ao 9º ano, lá nos Estados Unidos, seria o 6th grade lá e o 90th grade. Acho que é assim mesmo que fala, posso estar confundindo aqui. Mas que é basicamente o 6º ano e o 9º ano é o mesmo número daqui, tá bom? Então, se a gente for fazer uma média, vou escrever para pessoas que estão no 6º ano até o 9º ano do ensino médio. Qual que seria a média? Quando a pessoa que está no 7º ano, 7,5. Né? Quando a gente arredonda, a gente tem que falar então com uma pessoa que está no 7º ano do ensino médio aqui no Brasil. É para essa pessoa que ela tem que entender a nossa cópia. Isso para a gente enxergar isso de uma outra forma, a gente tem que fazer uma pessoa de 12 anos entender tudo que a gente está falando para ela. Certo?
Então, seguindo aqui, a nossa meta é escrever para que uma criança de 12 anos entenda, para que uma criança que está no 7º ano ou 6ª série entenda tudo aquilo que a gente está falando para ela, tá bom? Como que a gente pode fazer isso? Bem, o que ela precisa para entender o que a gente está falando para ela? O que uma criança de 12 anos precisa? Bom, que a gente usa frases curtas, usa exemplo, analogia, evitar jargão, termo técnico, muita coisa difícil, usar recurso visual, as imagens, fazer perguntas, incentivar a participação. Tudo isso vai facilitar que uma pessoa de 12 anos entenda aquilo que a gente está falando. Lembrando, a gente quer que ela entenda, não é porque a gente está vendendo para uma criança de 12 anos. Não, mas é porque o nível geral de leitura do brasileiro médio, a gente está fazendo uma estimativa aqui, não tem as provas, mas a gente está fazendo uma estimativa que esteja no 7º ano, ou seja, que é um nível de uma pessoa de 12 anos, tá? Vamos seguindo aqui. Existe alguma forma rápida e prática da gente aplicar tudo isso aqui na nossa escrita? Bem, a gente pode nos basear em um cara chamado Ernest Hemingway, tá bom? Esse cara foi um escritor aí poderoso, que ele escreveu em frases curtas, simples, teve uma linguagem muito concisa, diálogo autêntico, ele fazia uma descrição vívida das coisas que ele escrevia, tá? E prova disso é que um estudo realizado em 2021, um estudo computadorizado, mostrou que o nível de leitura do Velho Mar é equivalente ao 8º ano. Então, ou seja, ele está escrevendo ali dentro de uma faixa que o nosso prospect, né, que a pessoa que a gente está buscando ali do 6º ao 9º ano, a pessoa está no 7º ano, 8º, esse brasileiro médio, ele vai entender tudo aquilo que a gente está falando para ele, tá bom? Esse livro aqui, ó, Velho Mar. Inclusive, tem uma outra pesquisa dessa fonte aqui, ó, que fala que um outro livro do Hemingway, ele pontuou entre 7º e 8º ano. Então pensa assim, um livro inteiro pontuando, não, desculpa, algumas coisas, esse aqui é algumas coisas retiradas do livro, não é o livro inteiro não, tá? Algumas coisas retiradas do livro, tá? Pontua entre 7º e 8º ano, ou seja, esse cara aqui, se ele fosse um copywriter, ele poderia, disso aqui ele já tinha passado no teste. Por quê? Porque ele já escreveu de forma simples, que a maioria das pessoas vão entender, tá bom? Principalmente aqui no Brasil, a gente está buscando uma média de 7º ano, tá bom? Seria o 7º grade ali, ok? Seguindo, então, como que a gente pode saber em qual grade, em qual nível de leitura a gente está escrevendo? Bem, aí aqui eu apresento para vocês o Hemingway App. O que esse Hemingway App tem? Ele vai mostrar para você, quando você estiver escrevendo nele, se você está usando advérbio, se você está usando voz passiva, se tem como você simplificar alguma coisa, se a sentença que você está escrevendo está muito difícil de ler, se você escreveu sentenças extremamente difíceis de ler, tá bom? E aqui, ó, só para você ter uma ideia como é que ele marca, ó, você está escrevendo dentro desse aplicativo que ele é de graça, tá bom? Aquele link ali, hemingwayapp.com, ele vai começar a mostrar para você onde está cada coisa, e ele até dá algumas sugestões do que você pode melhorar, tá bom? Lembrando que ele é ultra mega assertivo quando você escreve em inglês, mas quando você escreve em português, ele também tem uma assertividade bem legal, quando você escreve em português, tá? E... Opa! O que seria esse outro aqui? Não tem nada a ver com esse aqui. Enfim, é isso. E a partir desse aplicativo aqui, você vai saber em qual grade, em qual nível está a sua copy, tá bom? Que nos leva lá ao início desse vídeo aqui, que a gente tem que buscar pelo menos uma cópia ali entre 6º e 9º nível, tá bom? De preferência do 7º nível, que seria a média da média para baixo. Então, resumindo tudo, se eu puder falar só uma coisa para você desse vídeo aqui, sempre que você escrever uma copy, joga a copy inteira dentro desse aplicativo aqui, desse site, desse hemingwayapp.com, vou até deixar o link dele aqui embaixo, e certifique de que esse grade aqui, ó, que você está vendo, ele esteja abaixo de 7, tá bom? Tem um 8 aqui, que você pode ver, você vendeu bastante também, acho que está vendendo ainda, está fazendo múltiplos 7 dígitos todo mês. Então existem exceções? Claro que existem exceções, mas tem uma dessas copies aqui, ó, faturou 40 milhões, outra faturou 4,5 milhões, tá bom? E toda essa soma aqui deu aproximadamente 80 milhões, mas as melhores, que eu sei que está vendendo mais e que já venderam mais, elas têm o grade ali 5, 6,
tá bom? Quanto menor, melhor. O nível mais baixo que eu já encontrei até agora foi o Grade 5, analisando algumas copies, tá bom? E existem várias outras copies também que, se você sabe que vendeu muito, você pode jogá-las aqui e você vai encontrar a tendência que você encontre um grade baixo. Por quê? Porque se elas escalou, elas venderam para muitas pessoas. E para vender para muitas pessoas, antes de tudo, precisam entender o que você está falando para elas. E para elas entender o que você está falando para elas, tem que ser em uma linguagem simples. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Se você gostou, dá o seu like, deixa seu comentário, se inscreve aí e tamo junto. Valeu!